Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Assista agora Vozes pela Democracia, um programa do FNDC sobre cidadania e direito à comunicação. Apoio CUT, FENAGE, CTB, CNTE, Intervozes, Abraço Brasil e Barão de Itararé. Produção Rádio e TV Atitude Popular. A apresentação Souza Júnior, membro do Conselho Deliberativo do FNDC. Vozes pela Democracia. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja nos escutando ou nos vendo neste momento. Estamos dando início com atraso a mais uma edição do Vozes pela Democracia, um programa sobre cidadania e direito à comunicação. O tema de hoje, já que estamos às vésperas do 7 de setembro, é exatamente os ataques que este dia tem sofrido a partir do desgoverno anterior. Nunca em minha vida eu assisti uma transformação tão radical das manifestações do 7 de setembro. Desde criança a gente aprende a admirar esse dia, como chamado Dia da Independência do Brasil. Mas há 4 anos o que a gente viu, e continua, porque amanhã já estão prometendo realizar um novo ato de manifestações contra a democracia, contra os poderes constituídos, enfim, contra o Estado de Direito democrático, duramente conquistado após 21 anos de ditadura militar em nosso país. E para falar sobre este tema, nós convidamos Maria Luísa Nunes, que é militante internacionalista, membro da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia da Bahia e diretora da ACJM Sebrapaz, também da Bahia. E convidamos a Daiane Santos, jornalista, bacharel em Direito e diretora da TV 247. Nós estamos tendo dificuldade, por isso, eis o motivo do atraso, de contato com as nossas 2 convidadas, que já entraram, parece que saíram, e eu não sei se eu estou conseguindo ser ouvido por uma delas neste momento. Eu agradeço a vinda e queria logo falar com a Daiane Santos, se ela estiver conseguindo me escutar e se conectar neste momento. Você está me ouvindo? Pronto, Daiane. Pronto. É um prazer enorme ter você aqui. Eu queria que você iniciasse essa análise. Você que é uma pessoa que muito sintonizada com o que acontece no nosso país. A gente assiste você no 247, né? E eu queria que você, esse fenômeno novo, né? Porque não sei vocês, mas pela primeira vez na minha vida eu vi manifestações aproveitando um dia que deveria ser de festa, né? De comemoração de nossa pátria e tal, mas, enfim, o governo anterior, ou desgoverno anterior, transformou esse dia no festival de ataques à democracia, né? Ao Supremo Tribunal Federal, com achincalhamento, etc. Como é que você analisa este fenômeno novo no Brasil e vai se repetir amanhã, né? É verdade. Primeiro, um prazer estar aqui na TV e rádio Atitude Popular. A rádio foi uma dos veículos que eu me apaixonei logo quando eu comecei a fazer faculdade. Eu já estava trabalhando na área, então o rádio para mim é muito transformador, um instrumento que eu ainda acho que é muito presente na vida das pessoas, e é um prazer estar aqui com vocês. De fato, nós vivemos um período triste da nossa história, ameaçadora, a democracia continua sob ameaça, e exige, né, de todos nós uma participação mais efetiva para que a gente consiga fazer essa transformação, essa atitude popular, que tem o nome aqui da rádio e da TV, que está talvez precisando ter mais força para que isso aconteça. Dia 7 também é dia da marcha, do Grito dos Excluídos, né? E esse Grito dos Excluídos também marcou, vai para a 30ª edição, né, completa 30 anos
de povo na rua, também marca esse processo que a democracia brasileira precisa fazer, se recompor com o seu povo, né? O Grito dos Excluídos mostra que o país precisa resolver as desigualdades, né? Precisa garantir acesso a alimento, à moradia, à saúde, à educação, tudo isso está dentro desse pacote do Grito dos Excluídos. E é justamente no momento também que essa democracia precisa garantir a sua independência, né? Simbolicamente, o dia 7 de setembro tem esse caráter, marca o dia da independência do Brasil, mas o Brasil, a pergunta é, o Brasil é um país independente? Do ponto de vista formal, a gente pode considerar que sim. Temos governo, temos um judiciário funcionando a pleno vapor, mas nossa independência realmente está garantida? Até que ponto a pilhagem, né, o que tira de nossas riquezas, do nosso povo, a exploração do trabalho, até que ponto isso tira a nossa independência, as nossas escolhas? Nós estamos vivendo esse processo, acho que o dia da independência que você citou aqui na escola, né, essa semana era a semana da independência, tinha sempre, eu sou do período ainda da educação moral e cívica, né, que essa semana era muito marcada por várias ações ali para te lembrar do que era, o que simbolizava a bandeira, o que simbolizava o hino, qual a importância da independência, etc. Mas pouco associava a reflexão que se deve fazer cada brasileiro. Você acha que seu país é independente? O que precisa para o seu país ser independente? Então, acho que o 7 de setembro, neste momento, depois de um período de muita luta, a gente conseguiu ter um governo popular, né, com a extrema-direita perdendo as eleições, mas ela perdeu por muito pouco, e ela, todo momento, ela espreita, e acho que esse 7 de setembro, marcado aí por essa manifestação da extrema-direita, traz também essa carga de ameaça. Nossa democracia precisa ainda dar alguns passos adiante para conseguir se estabilizar, né? O esgarçamento do tecido democrático já esticou bastante, qualquer coisinha a gente pode ter ali um passo ao golpismo, né? Muito bem, Daiane. Inclusive, você falou uma coisa muito importante, é que a extrema-direita foi derrotada eleitoralmente por muito pouco e continua viva, né? Tão viva que nessas eleições está ameaçando, né, a disputa, pelo menos chegar ao segundo turno em São Paulo, né? Um ultradireitista. Aqui em Fortaleza também, que está despontando nas pesquisas em primeiro lugar, bem recente, é exatamente um bolsonarista assumido. Ele está em primeiro lugar, embora com empate técnico, né? Mais outros 3 candidatos e um da esquerda. Mas está vivo. O Bolsonaro despertou, né? Vamos dizer assim, o que estava latente na sociedade brasileira conservadora, e em vez de essas manifestações serem a favor de uma verdadeira independência, essas manifestações bolsonaristas vão no sentido contrário, né? Eu queria ouvir agora, para prosseguir essa análise, a Maria Luísa Nunes. Você conseguiu se conectar? Está nos escutando, Maria Luísa? Estou sim, estou aqui. Boa tarde. Está me ouvindo também? Estamos. Queremos ouvir sua análise sobre essa questão tão importante, porque a democracia é constante. A luta pela democracia é constante, né? Porque os ataques estão aí. Continuam. E os ataques estão aí todos os dias, basta ver as notícias de hoje. Realmente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando, que vão nos escutar depois. É um grande prazer aqui, né, estar aqui na TV Atitude Popular, que acompanha há muito tempo, ao lado de Daiane Santos, que a gente, como bem Souza falou, né, do 247, que a gente acompanha há quanto tempo as análises dela, que eu acho muito pertinente, sempre, eu não perco. E falar sobre o 7 de setembro, você fala, eu também, né? A gente é contemporâneo de idade, né, Souza? Provavelmente mais velha que você, mas realmente o que a gente assiste nesses últimos anos nos deixa muito, muito delicadamente sensibilizados, né? Vamos dizer assim, com o que acontece. Eu não consigo ver nem o verde e amarelo. Até hoje eu não consigo realmente o verde e amarelo. Ouvir o hino nacional, ainda para mim é muito difícil, porque faz referência a tudo que nós passamos nesses últimos tempos. E lembra
sempre, né, que eles usam realmente essas manifestações para atentar contra a nossa democracia, para pautar, né, as pautas golpistas, antidemocráticas que eles têm. Né? E quando você me chamou assim para fazer esse programa, Vozes pela Democracia, inclusive eu tenho um canal que se chama Vozes Livres também, além do Iaras e Pagus, que a gente tenta ecoar, a gente tenta levar a nossa voz para defender a democracia. E quando você vê essa mídia sendo usada, pautando, eles elogiando e fazendo com que cada vez mais a direita e a extrema-direita se fortaleçam para levar à frente essas manifestações, a gente pergunta realmente qual é o papel da mídia nesse contexto todo, né? Que eu acho que é o que a gente quer apresentar aqui. Realmente, por que que nós, a mídia alternativa, não consegue se sobrepor à mídia deles, que eles também são uma mídia alternativa, eles também não são a mídia hegemônica, mas eles conseguem também se sobrepor de uma maneira tal que só chega às pessoas realmente o que eles querem falar. A nossa palavra parece que fica inibida. Você sabe que a nossa rede ela não consegue ter um grande alcance. E quando você vê a deles com fake news, com mentiras, com tudo mais, né, eles conseguem levar à frente essa pauta. Então, a gente pergunta aqui por que a gente ainda não consegue alcançar essa população, alcançar realmente levar a verdade. Por que que essas fake news? E por que então acontece o quê? Vem o 7 de setembro, mais uma vez eles vão para a rua dizendo que querem derrubar o STF, que querem o impeachment do ministro, que querem realmente trazer essa verdade. E quando a Daiane falou do grito dos excluídos, realmente acontece o grito dos excluídos, mas ele fica tão excluído que nem na mídia a gente vê falar. Então, realmente, essa parte, essa mídia que nós precisamos discutir muito mais. É isso que eu venho falando há muito tempo, que a nossa mídia, a gente precisa realmente ter mais voz, mais grito para dizer como fazer isso. Realmente é sempre a pergunta que eu faço há muitos anos, o que fazer, relembrando o livro, né, de lá atrás, de Lenin, O que Fazer. Exatamente. Eu queria esclarecer aos nossos ouvintes e espectadores que este programa está sendo transmitido por várias emissoras e redes sociais. Não dá para citar tudo, senão o tempo acaba, mas eu queria, pelo menos, citar duas rádios públicas, a FM Cultura de Brasília e a Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, e várias emissoras também de televisão e redes comunitárias, de TV, como a TVT de São Paulo, a TV Aberta, TV Comunitária de Brasília, rádios comunitárias, enfim, como eu disse, além das redes sociais, são vários emissores e a gente agradece a todas pela transmissão deste programa. Peço também que os nossos ouvintes e telespectadores divulguem este programa para que as vozes pela democracia sejam ouvidas em todo o país. Daiane, você que é jornalista, é bacharel, inclusive em Direito, não é isso? Como é que você vê esses ataques do ponto de vista jurídico? Né? Porque a gente já assistiu no passado ataques, inclusive, pessoais, não são institucionais, são ataques pessoais, a ministro do STF. Quer dizer, isso é a liberdade de expressão? Essa é a pergunta que eu quero lhe fazer. Você, como jornalista e como bacharel em Direito, e uma comunicadora tão importante do 247, queria ouvir sua opinião. Eu tinha meu editor no Portal Vermelho, que eu trabalhei durante alguns anos, ele me chamava de jurisjornalista, que misturava jornalismo com o que a gente fazia essa tradução. Eu sempre fiquei com o pé no jornalismo e no direito, eu acho o direito transformador. Mas me assustei muito, confesso, quando eu estava já em sala de aula, com a visão que tinham os alunos do direito e alguns professores que tratavam o direito como uma questão de classe também, né? Então, o estudante que queria fazer direito trabalhista, ele era ridicularizado dentro de sala de aula. Isso só para a gente ter uma ideia dessa dimensão, isso foi para mim muito assustador.
Mas falando sobre essa questão do papel das instituições, do ataque que se faz ao Supremo, e particularmente a alguns ministros, particularmente ao ministro Alexandre de Moraes, que eu, quando estava na faculdade, não tinha muita simpatia, porque ele era ministro, primeiro foi ministro secretário de Segurança aqui de São Paulo, no estado que eu moro, e era um ministro, um secretário, aliás, muito duro, violento, né, antidemocrático em muitas situações em que o uso da força era justamente para oprimir as ações populares. Depois, quando foi ministro da Justiça de Michel Temer, justamente num governo do golpe, também teve posturas que demonstravam ali um alinhamento muito à direita e com muito fortemente um pensamento em relação ao papel das organizações, movimentos sociais, como um inimigo, tratando como um inimigo. Então, sempre tinha ali um pé atrás. Na universidade, quando eu fui estudar direito constitucional, ele tem uma das obras muito conhecidas, e eu peguei o livro, falei, além de ser uma fortuna o livro, era um livro muito bom para estudar, porque é um livro que, aliás, eu aconselho, é um livro que pega artigo por artigo da Constituição. Então, ele pega o primeiro artigo e destrincha ali qual é a posição do legislador, o que o legislador queria dizer com aquele artigo. Ele dá uma interpretação, a leitura mais detalhada da Constituição. Então, é um livro que me ajudou muito a entender, e era contraditório, porque você fala, como é que um cara consegue escrever um livro dessa forma, com essas diretrizes, e fazer muitas vezes praticar o contrário. Mas, ao longo desse processo, com o avanço, a ascensão da extrema-direita, a partir, inclusive, do golpe contra a presidenta Dilma, a gente percebeu que o judiciário, se ele se rendesse ali, aquela frase, né, do Jucá, com o Supremo e com tudo, se aquilo efetivamente acontecesse, e aconteceu durante um período, porque a Lava Jato cooptou nesse aspecto o judiciário, e trouxe a criminalização da política, isso foi o que potencializou o que a gente assiste hoje, com esse discurso que a extrema-direita consegue atrair a população. Né? A população aqui, você falou do Pablo Marçal, que está bem nas pesquisas e tal, parece que atingiu um teto ali, mas está bem nas pesquisas. O discurso que ele faz é o discurso do bolsonarismo, que é o discurso da antipolítica, mas, ao mesmo tempo, vendendo política. Né? É o discurso do outsider, que ele fala, não sou político, eu sou um gestor, eu vou transformar isso tudo. E a gente já teve experiência de gestores que foram um desastre. Mas há um anseio da população com relação às necessidades reais. E o povo brasileiro, eu acho que vive, e o mundo vive também esse processo, está cansado de esperar. Né? Por isso, essa extrema-direita avança, talvez, da forma que avance. Ao mesmo tempo, você tem uma mudança no controle da informação. Né? Você tinha, antes disso, você tinha o rádio, depois a TV, que ela detinha um controle da informação muito forte, e ela determinava, inclusive, os governos. No Brasil, essa mídia hoje não consegue fazer isso da mesma forma. No entanto, mesmo quando estava com o Bolsonaro no poder, ela detinha esse controle, mas não na sua totalidade. O próprio governo Bolsonaro era um governo anti-mídia. Ele, inclusive, atacava a mídia frontalmente. E Globo, inclusive, que muitos governos falavam assim, não se pode atacar a Globo, porque a gente perde tudo se atacar a Globo. E o Bolsonaro fez isso. Mas ele não perdeu a eleição porque atacou a Globo. Ele perdeu a eleição porque ele vai no extremo, e mesmo assim chama atenção, né? Que ele vai no extremo, a pandemia foi aquele desastre, e mesmo assim ele conseguiu ir para o segundo turno e perder no segundo turno com uma margem até pequena. O que demonstra que falta, o que está faltando para a gente fica se perguntando, por que as nossas mídias não conseguem chegar tão amplamente como essa da extrema-direita, né? Como os fascistas, com o discurso fascista, como é que eles conseguem cooptar tanta gente? Eu sou cria do movimento estudantil, venho do movimento estudantil, sou do Grêmio, depois fui para o movimento estudantil municipal, fui diretora da entidade dos estudantes secundaristas aqui de São Paulo, depois fui para a universidade, e percebo que há uma distância dos movimentos com essa população. Há uma distância dos movimentos ainda, e não é uma distância porque os dirigentes não querem fazer o trabalho, há uma distância porque foi ao longo desse período, esse movimento social também foi muito minado. O movimento sindical foi amputado em diversas formas, né? Além do seu financiamento,
os direitos trabalhistas também foram amplamente atacados. Então, há toda uma estrutura que foi, ao longo desse período, também sendo sucateada para justamente facilitar essa distância entre a população, o anseio da população e aquilo que os movimentos tanto defendem. Então, acho que é um processo desafiador. As instituições que a gente assiste, o ataque que a gente assiste hoje, ele não é um ataque somente por conta dos processos. É importante a gente dizer isso. Há um caminho que a extrema-direita está fazendo de deslegitimar as instituições, deslegitimar o Estado. Trump faz a mesma coisa lá nos Estados Unidos. O discurso da eleição dos Estados Unidos, o debate na eleição dos Estados Unidos é democracia. É se a democracia neoliberal vai ser mantida ou não com Trump. Olha o que está acontecendo no mundo. A Europa também vive esse mesmo processo de deslegitimação das instituições. Enfraquecer as instituições é o novo golpe militar. Não tem tanque, não tem arma, mas você tira o poder dessas instituições, você tira o poder desse Estado e aí faz com que aqueles que acham, né, que se colocam como paladinos da democracia ou de um governo que supostamente atende os anseios da população ascendam, e o desastre a gente sabe que está aí. Tem 50% da população lá na Argentina passando fome, né, na pobreza. É isso que a gente tem enfrentado. A Daiane Santos antecipou justamente a minha pergunta, que eu iria dirigir, e vou dirigir, a Maria Luísa Nunes, porque ela, além de ser jurista também da ABJD, da Bahia, é militante internacionalista. Então, eu queria que você aprofundasse essa análise do ponto de vista internacional, porque sendo que o Brasil tem uma característica diferente, né? Porque lá nos Estados Unidos o povo vai à rua para comemorar quer dizer, a independência deles, né? 4 de julho, né? Em julho, né? E aqui no Brasil a extrema-direita usa um instrumento popular, né, para poder fazer essas manifestações. Mas eu queria que você analisasse, Maria Luísa, você como militante internacionalista, o que está acontecendo no mundo. A Daiane já deu umas pinceladas, né? E veja, diga como é que você vê essa relação do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Bom, a gente, quando fala em militância internacionalista, logo me vem à cabeça as militâncias que a gente faz em prol de Cuba, do Saara Ocidental, da Venezuela, né? Aí, quando a Daiane falou da base, né? Por que a gente abandonou as bases? Porque faltou aquela infraestrutura, por exemplo, que teve em Cuba. Em Cuba, até hoje, você tem os blocos, né? Nos bairros, onde as pessoas são realmente direcionadas, onde elas são, né? Elas têm o apoio todo para continuar, para manter viva a revolução. No caso de Cuba, a Revolução Cubana, né, que eles vão para a rua sabendo o que eles estão defendendo. Eles sabem o que defendem. Quando eu digo eles, o povo realmente que está em Cuba, ele sabe, apesar de tudo que ele passa lá, todo mundo sabe que realmente, então, nesse momento, então, eles estão vivendo um momento muito difícil, talvez pior do que eles passaram na década de 90, tendo em vista que o bloqueio americano está cada vez pior, mas eles mantêm viva a chama da revolução no sentido de que eles sabem que para manter viva a sua soberania, a sua integridade, eles têm que se manter vivo a chama dessa revolução. Aí, quando a gente vai, a Daiane falou muito bem de Milei, na Argentina, mas o que aconteceu na França agora, em que Macron não obedeceu o resultado das urnas e está elegendo para o primeiro-ministro um conservador de extrema-direita. Aí a imprensa vai falar também que ele é um ditador, que ele não está obedecendo ao que foi determinado nas urnas. Então, nós estamos vivendo realmente muito difícil. Na Alemanha, agora, também a extrema-direita praticamente venceu em quase todas as cidades. Então, essa parte da extrema-direita tomando conta do mundo, eu às vezes me tenho vontade, assim, parece que a gente está perdendo as forças, que está perdendo, né? A gente pegou, eu digo sempre que eu gosto de brincar, não é nem brincando, mas dizendo que a gente perdeu o bonde, pegou o trem e perdeu a parada, que a gente continuou numa linha reta sem fim.
porque a gente não está conseguindo. Como é que a gente vai conseguir realmente lutar contra isso que está acontecendo, sabe? Ontem, a gente, lá no nosso programa, no Iaras e Pagus, nós entrevistamos Luiz Nassif, conseguimos trazê-lo ao nosso canal, nosso pequeno canal. Então, ele falando, né, sobre tudo isso, né, quando a Daiane falou da nossa justiça, do nosso judiciário, eu sempre digo, Daiane, como eu disse ontem, o grande problema foi, a partir de 2005, foi o judiciário brasileiro. Eu considero ele o grande câncer, o grande problema desse país. Quando nós e quando eles começaram com o mensalão, quando eles começaram a imputar culpas pessoas e as pessoas, muita gente acreditou naquilo que estava acontecendo, abandonamos até grandes políticos achando que eles eram culpados e hoje a prova está aí que eles não são culpados, que eles eram totalmente inocentes, a começar por Genuíno, Dirceu, Cuxiquem e tantos outros, né? Mas muitos se calaram, muito. Eu, dentro da área da justiça, eu digo assim, ó, eu não advogo mais, porque realmente eu sou da BJD, mas eu sou mais da área da comunicação, porque o judiciário me deixou muito um estresse muito grande, inclusive da Bahia, que vocês devem estar acompanhando, que além de toda essa, ainda a gente vive problemas mais sérios dentro do judiciário aqui baiano. Então, isso aí tudo provocou realmente. Quando o STF se calou também, quando foram as primeiras manifestações contra ele, a gente sabe que eles também se calaram, eles não se defenderam. Então, hoje eles tentam redimir o que eles fizeram lá no passado, mas eu acho que está muito difícil isso, muito difícil, porque o STF ficou quieto, era como se fosse verdade. Aí você falou do Alexandre de Moraes, é claro que a gente lembra do Alexandre de Moraes, inclusive tem memes na internet que diz, eu não vou perdoar tal fulano, porque hoje eu elogio o Alexandre de Moraes, porque nós criticamos muito, criticamos quando ele foi nomeado, e hoje é o que está aí defendendo firmemente a nossa democracia. Mas nós temos também ministros, né, como outros, tanto como Fachin, agora que deu voto contrário a uma grande decisão que ia ser sobre a pena, né, do Marcelo Odebrecht. Não é esse o caso, mas são ministros que ainda parece que eles lutam contra o Brasil. Infelizmente, tem que dar nomes porque é isso que está acontecendo. Então, isso aí fortalece também a eles irem para a rua amanhã e quererem questionar realmente as nossas instituições democráticas, aqui no Brasil e também no mundo. Né? Então, isso aí fortalece também que eles se sintam, né, vigorosos para poder ir para a rua e dizer: nós temos o poder. Porque, assim, ó, porque nós não vamos para a rua, eles vão ir, mas eu não sei se você vai aí em São Paulo questionar por que eles estão indo. Eu aqui não vou na rua para questionar. Então, eles vão tomar de novo o nosso espaço. Eles, de novo, irão tomar o nosso espaço e nós ficaremos como? De novo, só olhando, observando, indo para as redes sociais, que a gente também não está conseguindo ganhar. Então, para mim, eu estou assim, até mais chateada. Você sabe tudo que está acontecendo no Brasil, me abalou muito essa questão, né, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas do Silvio de Almeida, que todo mundo sabe, eu estou muito abalada com tudo isso, que eu estive com ele a semana passada no evento aqui em Salvador, e com a ministra também, né? Então, isso aí mexeu muito comigo, muito mesmo, no sentido de que em quem acreditar? Realmente, isso aí está... Realmente, eu fiquei tremendamente assim, emocionada e abalada, porque eu não... Sabe, aí vai tudo por terra. Eu digo assim, quem acreditar? Isso aí, para mim, é um resumo de que a humanidade, nós estamos nos perdendo realmente no caminho. Muito bem. Infelizmente, nós chegamos ao final, ainda dá para dar uma despedida, entende? O tempo foi curto, meia hora apenas, para um programa que trata de assuntos tão importantes e profundos como essa questão da luta pela democracia contra os ataques, né, fascistas, antidemocráticos, mas o programa, pelo menos, suscitou aqui várias questões, né? Que independência realmente nós queremos, né? O que está acontecendo no mundo, qual a relação com o Brasil. Daiane, eu agradeço as duas e passo a palavra para a Daiane se despedir. Né? Muito obrigado já pelas duas contribuições de vocês.
Eu que agradeço o convite, é um prazer estar por aqui conversando com outros veículos, essa parceria, essa rede de comunicação cada vez mais fortalecida é importante. Eu deixo aqui meu abraço às pessoas que estão nos ouvindo, dizendo para elas compartilhar, curtir, é tão importante, isso ajuda nessa rede do algoritmo aqui, que a gente vivendo essa batalha dos muros, dos algoritmos, ela é tão importante a partir da sua contribuição, do seu acesso, né? Se você está assistindo a gente, curte, compartilha, pega o link aqui, joga para a rede de amigos, da família, assiste aí um pouquinho, esse programa é curtinho, dá para ver enquanto está no ônibus e tal, geralmente o pessoal acompanha. Espero que nós tenhamos outros 7 de setembro com uma situação no Brasil melhor, né? Que o nosso povo possa desfrutar de fato das suas conquistas, das suas riquezas e seja de fato independente e soberano, né? Esse é o nosso anseio, é por isso que a gente faz, apesar ali do sentimento ainda um pouco triste da nossa parceira aqui, a gente vive um momento que é de resistência, mas eu espero que esse momento de resistência passe e a gente possa, de fato, desfrutar. Obrigada, viu? Obrigado, a gente é que diz. A Daiane Santos, da diretora de TV 247, Maria Luísa Nunes, da BJD da Bahia, militante internacionalista. Foi um prazer ouvir vocês duas e até uma próxima oportunidade. Infelizmente, temos que encerrar agora a nossa edição do Vozes pela Democracia. Obrigado a todos e todas. Você ouviu Vozes pela Democracia, um programa do FNDC sobre cidadania e direito à comunicação. Atitude Popular. Sua rádio com atitude.